Seu escritório sabe como investir estrategicamente em marketing? Seja bem-vindo e bem-vinda ao Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. Eu sou Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos explorar um tema essencial para os escritórios que desejam crescer de forma planejada e estratégica, a elaboração de um orçamento de marketing. Para ajudar nessa conversa, temos um convidado muito especial, o Luiz André Velasquez, Head de Comunicação e Marketing no Vernalha Pereira. Com sua experiência à frente de estratégias que conectam branding, performance e negócios, o Luiz vai nos guiar pelas melhores práticas, desafios e critérios para a definição de um orçamento eficiente que realmente gere impacto e resultados. Luiz, seja bem-vindo ao Juridicast. Leandro e todo o pessoal aí da agência Javali, muito obrigado pelo convite. Estou bastante feliz em participar e falar sobre esse assunto que é tão importante aí para os escritórios jurídicos, para as marcas, sejam elas de pequena, né, uma marca pequena, uma marca grande. Eu acho que o nosso bate-papo vai ajudar a nortear aí essa fase tão importante do marketing, que é a concepção de um orçamento adequado às estratégias de cada negócio. Legal. E, Luiz, para a gente começar, na sua visão, qual a importância de ter um orçamento de marketing bem definido em um escritório jurídico? Olha, Leandro, eu acredito, né, que você ter um orçamento de marketing bem definido é essencial para não sair aí gastando sem estratégia, que eu costumo falar, né? Você precisa conectar os teus objetivos ao orçamento. Então, em primeiro lugar, vem a concepção das suas estratégias, do seu planejamento anual, verificação de tudo que você vai precisar alocar ali de investimentos. A gente sabe que algumas estratégias a gente precisa de investimento extra, investimento externo, e com base nisso que você define um bom orçamento, né? É garantir que os recursos sejam investidos onde realmente faz diferença para a tua marca, né? Com o objetivo aí de fortalecer ela, de atrair novos clientes e principalmente, como eu falei no início, alcançar os objetivos estratégicos do teu escritório jurídico. Legal. E, Luiz, quem que deve participar do processo de elaboração de um orçamento de marketing em escritórios de advocacia? Olha, Leandro, essa é uma resposta que eu acho que depende de vários fatores, tá? Mas vamos considerar aí a padronização do mercado, né? A maioria dos escritórios são de pequeno e médio porte. Então, em escritórios de pequeno e médio porte, o que eu recomendo é que não seja uma coisa de uma pessoa só, né? Tá bem. É bacana envolver a liderança do escritório, um time de marketing, quem desempenha papel aí crucial na execução das estratégias, e até aqueles sócios que têm papel de gestão e papel de liderança estratégica em determinadas áreas. Eu acho que dessa forma a gente consegue construir um orçamento que reflete as metas do escritório, que também vai atender às necessidades de todos os envolvidos. Se a gente está falando de um escritório já de grande porte, a gente sabe que por conta da estrutura organizacional é muito difícil fazer com que a gente tenha uma colaboração em todos os níveis hierárquicos. Né? A gente sabe que existem regras de governança a serem seguidas, mas a premissa é essa, né? Deve participar da concepção de um orçamento de marketing todos aqueles que têm algum nível de decisão sobre o orçamento que vai ser executado, né? Independente de nível hierárquico. E, Luiz, uma pergunta que eu ouço bastante, né, no meu dia a dia aqui na Javali, sobre o que deve ser incluído em um orçamento de marketing para os escritórios de advocacia. Essa é uma pergunta que também gera algumas polêmicas, né? Com certeza. Em primeiro lugar, né, eu sou da opinião, da vertente que diz o seguinte: em primeiro lugar, no orçamento de marketing não devem ser incluídas as pessoas que executam o teu orçamento de marketing, ou seja, as pessoas da sua equipe de marketing, né? Esse é um assunto bem polêmico aí que foge um pouco até da área de marketing e acaba entrando um pouco no campo da administração. Então, as pessoas tendem a confundir o orçamento de marketing, colocar ali o quanto que você tem de investimento com as pessoas, mas eu acho que, né, eu comecei pelo não, né, pela negação aqui do que eu não acredito que deve constar, porque se você considera a tua folha de marketing, enfim, os teus colaboradores, você acaba comprometendo uma ideia de percentual ali, você acaba puxando para dentro dessa conta itens que, na minha visão, não devem ser considerados, porque assim como outras áreas dentro do teu escritório jurídico,
né, você precisa de pessoas para executar, né, dentro do financeiro, dentro de pessoas, dentro departamento de controladoria jurídica. Aqui eu estou trazendo um pouco mais das áreas paralegais, que são as áreas de suporte, né, à advocacia, para ficar mais claro, né, trazer como exemplo. E no marketing não pode ser diferente, né? Então, orçamento de pessoas é uma coisa, orçamento de marketing é outra. Mas aí, entrando dentro, né, do campo específico da tua pergunta, eu gosto muito de dividir, colocar dentro do orçamento de marketing tudo aquilo que a banca considera que ajuda o escritório a se destacar, a se expor, né, no mercado e para o público-alvo que você deseja atingir. Né, isso passa pelo branding, pela produção de conteúdo, a parte de redes sociais, se você investe ou não em mídia paga, todos os eventos, né, que você pretende organizar, patrocinar durante o ano, ferramentas digitais que você utiliza aí para desempenhar o trabalho de marketing, entrando ali no campo do CRM também é importante, né, você está sempre conectado com isso e considerar isso no teu orçamento. Campanhas, seja no âmbito offline quanto no âmbito online, você precisa ter essa previsão orçamentária. Treinamentos que tenham por objetivo ali desenvolver o teu time de marketing. Enfim, é importante pensar no todo, sabe? É realmente um trabalho muito extenso que precisa ser pensado ali com diferentes perspectivas para que a gente consiga ter um resultado satisfatório no planejamento de orçamento de marketing. É claro que tudo isso que eu citei, né, como eu disse anteriormente, precisa ser adaptado à realidade de cada banca, né? Não existe uma receita de bolo para eu te falar, você deve incluir isso, isso e isso. Depende muito dos seus objetivos, do teu nível de maturidade, né, dentro do mercado jurídico, mas eu acho que, em resumo, são esses itens que eu acho que devem ser considerados aí para serem incluídos dentro de um orçamento de marketing para um escritório jurídico. E, Luiz, você mencionou eventos. E aí, quando você fala de evento, é todo e qualquer evento? Eu pergunto isso porque, por exemplo, se um advogado vai num evento jurídico, isso deveria fazer parte do orçamento de marketing ou esse tipo de evento é uma linha fora do orçamento de marketing? Acho que eu vou responder quase tudo aqui com depende, né? Essa é mais uma pergunta que também depende. Se o evento tenha por objetivo algum tipo de prospecção ou que leve a imagem do escritório na pessoa do sócio ou do advogado que está participando, eu entendo ele como orçamento de marketing de PD, né? De desenvolvimento de negócio. Correto. Agora, se o advogado vai para um evento que tenha por objetivo ali desenvolver alguma skill... jurídica. Isso, alguma skill jurídica, algo que não... jurídica ou não jurídica, né? Hoje a gente está aí observando cada vez mais os advogados buscam treinamentos para além das habilidades jurídicas, né? Habilidades comportamentais. Enfim, esses treinamentos aí eu acho que não devem ser considerados dentro do orçamento de marketing. É um orçamento mais destinado à área de RH e pessoas do que marketing em si. E quando a gente fala de evento, né, aqui eu acho que vale destacar, são as iniciativas que às vezes a gente não tem ali a inserção de um sócio especificamente dentro de um evento que seja chave para um determinado setor ou prática jurídica, mas que o escritório, né, tenha interesse em ter sua marca ali como marca apoiadora, marca de curador jurídico ou até mesmo de patrocínio, né, a depender da nomenclatura ali utilizada pela entidade organizadora daquele evento. E Luiz, agora falando um pouco de metodologia, na sua visão, quais critérios podem ser usados para definir os valores de um orçamento de marketing? Bom, isso também depende do tamanho do escritório, tá. Né, de como que está a concorrência, das metas que são traçadas pela gestão, do perfil dos clientes que você deseja atingir. E eu acho que também vale olhar para tudo que foi feito antes e o que está dando certo, né? Eu acho que esse é o principal, vamos dizer assim, erro que é cometido, é que a não consistência de estratégias e como isso afeta o orçamento. No seguinte sentido, se você tiver um diagnóstico daquilo que está dando certo, você consegue mensurar melhor tanto os teus resultados quanto o teu nível de investimento para aquilo. Se você verificar que há espaço para você, dentro de uma determinada estratégia, para você investir mais, para que otimize, né, aquela ação, né, no sentido que eu estou falando aqui, no sentido financeiro mesmo. Tá bem. Vale a pena você colocar mais grana. Se você olhar para o passado e ver que algo que você tentou não deu certo, aquilo ali você corta, né? O que eu gosto bastante, Leandro, de eleger como critério é colocar as ações e classificar elas pelo nível
de prioridade que aquelas ações têm. Por quê? Eventualmente, né, ao longo do ano, se você precisar rever o orçamento, você consegue tomar uma decisão muito mais rápida e muito mais assertiva. Que você não vai mexer nas estratégias que estão dando certo, nas estratégias que te trazem um resultado. Você vai pegar aquelas que, às vezes, ainda não são tão validadas, né, dentro do teu escritório, e você vai decidir pelo corte daquelas. Ou mais ainda, né? Às vezes a gente só olha pela perspectiva negativa, mas o escritório, sei lá, tá bombando. Você, né, recebeu um orçamento a mais de marketing ali no ano para fazer determinado investimento. Você, pela prioridade, né, quando você classifica por prioridade, você consegue fazer uma alocação muito mais eficiente dos recursos. Então, além desses outros critérios que eu citei anteriormente, eu acho que precisa ter uma classificação de prioridades, né? Para você conseguir tomar decisões mais assertivas aí ao longo da execução do orçamento. Que ao contrário do que muitos acreditam, né? Orçamento de marketing é final de ano. E não, orçamento de marketing, ele é de janeiro a dezembro. Você precisa estar olhando para o teu orçamento. Você precisa, primeiro, verificar constantemente se o que você está se propondo a fazer está dando certo, para você fazer, né, eventuais ajustes ali ao longo da caminhada. E Luiz, você é um profissional que conhece bem o mercado jurídico, está há um longo período já atuando nesse mercado, e na sua visão, quais são os principais desafios na elaboração de orçamento de marketing? São diversos desafios, né? Mas dentre os principais, eu citaria alinhar, né, o que a liderança quer com o que dá para investir. É aquilo que eu falei no começo do nosso bate-papo, né? Se você tem um planejamento bem definido, você consegue fazer uma alocação eficiente de recursos e mais, adaptando para a tua realidade. Sonhar é o que eu costumo falar, né? Sonhar é gratuito. Então, sonhar, a gente pode sonhar, pode ali ter diversas ideias, colocar no papel, planejar, mas a execução é outra história. Então, quando você tem esse alinhamento do que a liderança considera que é mais importante, de acordo com o planejamento estratégico da banca, com aquilo que você tem condições de investir, aí você acaba superando esse desafio. Outro desafio que eu acho um desafio importante aí é convencer o pessoal que não entende muito de marketing sobre a importância da alocação desses investimentos. Quando a gente fala com, né, isso no âmbito jurídico é muito comum, né? Não vou dizer para grandes bancas, mas para bancas pequenas, é difícil você convencer aquele gestor, aquele diretor, da importância de você ter uma alocação de investimento de marketing. Por quê? Por falta de conhecimento, porque é um mercado ainda que, né, embora tenha se modernizado nos últimos anos, ele é um mercado bem engessado. Você precisa ali dar, né, a ideia, trazer a percepção do que a pessoa vai ganhar, né, com o investimento, né? Qual vai ser o ROI dela, não somente, na verdade, em termos quantitativos, mas em termos qualitativos também, né? Em ganho de brand awareness, ganho de marca, enfim. E esse retorno nem sempre é imediato, né? Então, eu acho assim, de um ano para o outro, você precisa sempre relembrar aquilo que você planejou e ter um acompanhamento, né, criterioso de para onde a sua estratégia está caminhando. Porque se não fica claro que o retorno, ele nem sempre é imediato, ainda mais no mercado, né, vou trazer aqui o mercado que eu atuo, a gente aqui faz marketing no Vernalha Pereira para advocacia corporativa de alta performance, mercado B2B, onde a gente demora 2, 3 anos desde o momento onde a pessoa nos conhece pela primeira vez para fechar um contrato, né, para ela criar a percepção de que nós realmente somos autoridades em determinado assunto. E como que isso impacta no orçamento, né? Se você está dentro de uma estratégia ali e no primeiro ano você não viu o resultado, é muito comum que as bancas cortem esse orçamento já no segundo ano, e aí você acaba matando uma estratégia ali que ela tem grande chance de dar certo, mas que você precisa ter paciência, né? Então eu acho que dentre os inúmeros desafios, esses 2 ou 3 que eu citei, eles são, assim, os que mais assombram os profissionais de marketing jurídico aí dentro das bancas. Eu não tenho dúvida, eu vejo bastante esses desafios que você mencionou acontecendo no dia a dia dos escritórios. E uma outra questão que surge bastante, Luiz, é a seguinte: existe um percentual ideal do faturamento que o escritório deveria investir em marketing? Olha, Leandro, como eu, né, também falei aqui, respondi em outras perguntas, também essa não é uma resposta simples e também não tem uma regra de ouro, como eu costumo dizer. Mas, em geral, a gente pode considerar algo entre 2% e 5% do faturamento, que eu acho que é uma
média razoável aí, e com base em algumas conversas que eu tenho com colegas, né, diretores e gestores de marketing dentro de escritórios de advocacia, a gente consegue chegar dentro desse espaço de percentual, né, entre 2% e 5%. Se a gente considerar algumas pesquisas recentes, né, eu estava dando uma olhada esses dias aí na internet sobre isso, a gente consegue observar que a cada ano que passa, as marcas em geral, não só no âmbito jurídico, estão investindo cada vez mais em marketing. Mas é o que eu digo, né, não se deve usar só a ideia de percentual como lei absoluta, né, tem algumas metodologias diferentes para chegar aí na decisão de quanto investir, e isso depende de uma série de fatores, como o tamanho do mercado, o nicho do escritório, o nível de concorrência que você tem, a força da marca, e também o que eu acho que é o mais importante, que é o nível de maturidade que a banca tem ali perante seus stakeholders, né. Via de regra, né, quanto mais conhecida for uma marca, menor seria o investimento necessário em marketing para um determinado objetivo, mas deixar de investir jamais, né. Grandes marcas que, teoricamente, nem precisam mais investir em marketing, continuam investindo. Se a Coca-Cola, né, por exemplo, tem a marca que tem e segue investindo em marketing, por que né, a sua marca não deve investir? Tem uma teoria que eu gosto bastante em relação a esse assunto e que eu gosto de aplicar, né, nesse ponto, que ela tem uma base mais de pesquisa mercadológica. Quem trabalha com marketing provavelmente já ouviu falar da lei de Nielsen ali, né, que é uma referência importante para quem quer entender como investir em marketing com base em dados, que basicamente é um princípio que diz que as empresas, né, ou no nosso caso aqui os escritórios, que investem uma porcentagem fixa do faturamento em marketing, tendem a conquistar uma fatia de mercado proporcional àquilo que é investido, né? Ou seja, se uma empresa quer um market share maior, ela precisa direcionar mais os recursos para ações de marketing. A lógica é bem simples, né? Quanto mais visibilidade e presença, mais chance de atrair e manter clientes. Essa lei traz, né, essa abordagem, né, não vou chamar de lei, ela traz uma abordagem prática que ela é baseada em dados, né, para ajudar aí os gestores a não tomarem decisões baseadas em achismos. E eu considero que é uma forma de planejar os investimentos com clareza e conectar o marketing diretamente aos objetivos de planejamento estratégico, como eu tenho falado aqui. Então, se quiser um número, é entre 2% e 5%, aí considerando uma média de mercado, né, mas não tem regra. Hoje a gente vê que tem marcas que investem 10%, 15%, 20% do seu faturamento, né, da sua receita em marketing. Mas como eu falei, isso depende do teu nicho de atuação, depende do teu nível de concorrência, do nível de maturidade da tua banca. Não dá para cravar um percentual ali e dizer siga isso, né? Você precisa analisar e adaptar conforme a realidade aí da tua banca. E aproveitando, Luiz, você mencionou aqui, né, que os escritórios, né, têm que avaliar, né, seus concorrentes. Que fatores, no seu entendimento, devem ser considerados ao comparar o orçamento de marketing de um escritório com outro escritório do setor? Olha, comparar é um assunto também delicado, né? Que para você comparar direito, você precisa comparar com base em certezas. Você não pode comparar A com B com base em achismo. Então, é delicado nesse seguinte sentido. Aonde é que a gente vai achar, dentro do âmbito jurídico, né, informações precisas que você consiga ter uma métrica de comparação que seja uma métrica de comparação aceitável? É muito difícil, porque a gente não tem hoje pesquisas, enfim, algo que dê para você, né, confiar 100% ali, porque não é comum, né, a gente ter esse tipo de levantamento no âmbito jurídico. Mas tá, vamos imaginar que num cenário hipotético que você tem acesso ali a informações públicas disponíveis, você consegue fazer uma análise ali um pouco menos criteriosa, com base em consultas aí, em sites especializados, até mesmo na internet, e aí você consegue comparar, né? Eu acho que os fatores que você tem que considerar é o tamanho do escritório, né, para se comparar, o nicho em que atua e também o público que você quer atingir, que, na minha opinião, esse último é o mais relevante, é o mais importante. Porque daí, quando você olha para o público, você tem uma facilidade maior em ter acesso a informações, a dados que podem subsidiar ali a construção do teu orçamento, né? E também um outro ponto é que eu acho que não adianta você comparar só os valores absolutos, né? Porque o contexto de cada um, aonde que está inserido, os fatores que interferem ali na concepção do teu orçamento acabam fazendo diferença. Então, é aquilo que eu disse. Comparar é importante, né? Para você saber onde você está, até por análise mercadológica, e você tentar ser o mais assertivo possível, mas eu vejo isso muito no âmbito jurídico, que é fascinante, né? Você verificar a quantidade de advogados e bancas existentes no Brasil e você verificar que mesmo, né, tendo uma quantidade grande, as bancas, elas são únicas.
Se você ir de um escritório para o outro, você vai ver que a cultura é diferente, que a forma de fazer o trabalho jurídico, ela é diferente, né? Isso aí a gente acaba entrando um pouquinho na parte de valores, atributos da marca, enfim. Então, como eu falei, é delicado, mas é necessário, né? Você precisa fazer essa comparação para você tentar ser o mais assertivo possível aí na construção do teu orçamento. E André, agora eu queria falar um pouco sobre a alocação desse orçamento de marketing, né? Nesse sentido, a minha pergunta é, como priorizar investimentos dentro do orçamento, considerando diferentes estratégias como branding, performance, eventos, rankings jurídicos e por aí vai? Legal. A prioridade também vai depender do que o teu escritório jurídico quer. Tá. E o que ele entende como prioridade. Por exemplo, aqui, se a meta, sei lá, é atrair mais clientes, talvez você alocar o teu orçamento em campanhas de performance, né, vai fazer mais sentido para o teu objetivo. Por outro lado, sei lá, se você quiser reforçar a tua marca, faz mais sentido você investir, né, colocar um percentual alocado ali, um percentual maior alocado para branding, ou até mesmo em eventos que sejam estratégicos. Assim, para responder essa pergunta de forma muito objetiva, eu acho que o segredo é você alinhar as ações com os objetivos. Quando você faz isso, independente de qual seja o seu planejamento, qual seja o valor que você tem para investir, você consegue fazer uma priorização, uma categorização que faça sentido para a execução da tua estratégia. Interessante. E você mencionou agora há pouco sobre a importância de monitorar, né, e fazer ajustes nesse orçamento. Então, a questão que eu trago aqui é como fazer esse monitoramento e eventuais ajustes do orçamento de marketing ao longo do ano? Eu acho que para garantir uma eficiência que seja aceitável para a gestão do escritório, para o âmbito de marketing, o ideal é acompanhar as métricas de perto, né? Tá. Pode ali definir indicadores, né, de acordo com a estratégia que você está falando, seja uma campanha específica, ou até mesmo um grupo de campanhas, ou o teu orçamento geral, né? E quando você tem essas métricas alinhadas, você precisa fazer um acompanhamento constante para verificar o que está dando certo e aquilo que não está, né? Você tem a oportunidade ali, eventualmente, de fazer um ajuste, um corte ou até mesmo um incremento do teu orçamento ao longo do ano. E claro, né, além disso, você fazer reuniões regulares para revisar o que está funcionando e ajustar o que precisa mudar em todos os níveis hierárquicos do escritório faz bastante sentido. Eu acho que esse conjunto aí, esse combo, faz com que você evite surpresas e mantenha o teu orçamento no rumo certo. Então, como eu falei anteriormente, orçamento não é só novembro e dezembro. Orçamento é janeiro a dezembro. Tá? Eu acho que isso que precisa entrar na cabeça de todos os atores envolvidos aí, não somente nos profissionais, né, de marketing jurídico, mas principalmente das diretorias, dos escritórios. Orçamento é de janeiro a dezembro. Até porque marketing é muito dinâmico, né, Luiz? Não dá para ficar com um plano totalmente fechado, né? Isso. Eu digo mais, não é nem só o marketing. Claro que a gente tende a puxar um pouco de sardinha para o nosso lado aqui, né, como profissionais de marketing. Com certeza. Mas olha só, o mercado jurídico, ele é muito dinâmico. É, assim, um mercado fascinante, como você precisa conseguir se adaptar, se antecipar às mudanças do mercado para você conseguir ali ter vantagem competitiva. E claro, isso se reflete dentro do marketing também, né? Um mercado que está em constante transformação, é um mercado onde hoje você acorda e o Reels é a principal, né, estratégia e amanhã não é mais, e daqui a pouco você tem que investir em mídia paga, e daqui a pouco eles inventaram uma nova tendência e você precisa não necessariamente abraçar essa tendência, mas verificar se aquilo faz sentido para o teu negócio ou não, aplicar ou bola para frente. Então é um mercado muito dinâmico, é um mercado muito mutável e dada toda essa dinamicidade, é necessário que a gente monitore e ajuste o orçamento ali, né, no decorrer do ano de forma bastante prática para garantir eficiência, não só eficiência, mas também a eficácia da execução das suas estratégias. Luiz, nosso papo tá bom, mas a gente vai caminhando para o final e para a gente fechar aqui, uma última pergunta. Qual que é o papel do gestor de marketing na comunicação e aprovação desse orçamento de marketing junto à liderança do escritório? Leandro, eu acredito que o gestor de marketing ele tem que ser aquele tradutor entre os números e a estratégia, né? Ele precisa mostrar de um jeito simples como cada investimento traz resultado para o escritório. Tá. Eu acho que esse é o papel principal, assim. Eu vejo que os gestores de marketing, e me incluo dentro dessa lista, têm principal dificuldade em fazer isso.
Outra coisa que eu acho que é importante, né, ressaltar é alinhar as expectativas da liderança com o que é possível fazer dentro do orçamento, né? A gente falou sobre isso aqui. Alinhamento de expectativas, alinhamento com planejamento estratégico é essencial para você ter um orçamento que seja ali execuível, né, de acordo com a disponibilidade que você tem para investir. E mais do que isso, quando você tem essas expectativas bem alinhadas, você tem não só um orçamento bem executado, você tem estratégias bem executadas. E aí você, né, consegue ter resultados que satisfaçam tanto o teu time de marketing, né, enquanto executores das estratégias, quanto a gestão do escritório, que é quem busca resultado aí, né, investe, mas quer ver resultado. No marketing jurídico, a gente observa que há uma dificuldade em você estabelecer metas claras, e essas metas que se traduzem, né, dentro do orçamento, e mais em relação a como você monitora isso, como que você avalia que isso traz ou não traz resultado. Eu tô há mais de 10 anos nesse mercado, aí atuando, e tem uma coisa que eu digo, é muito mais em relação à percepção do que métricas numéricas. Tá? Isso eu tô falando de branding e ações de comunicação. Se você entra mais na parte de marketing, prospecção, desenvolvimento de negócios, as métricas, elas são possíveis e você consegue mensurar isso, né? Mensurar o teu crescimento, mas dentro de branding, de ações de comunicação, é muito difícil você colocar isso em métricas. Então, claro, vai muito da percepção ali, de entender e analisar, né, aquilo que tá dando certo para fazer uma alocação correta aí do seu orçamento disponível, tá? E junto à liderança do escritório, como eu falei, você precisa ter aquele papel de ser a pessoa que vai mostrar ali de uma maneira objetiva como que os investimentos que estão sendo feitos trazem resultados para o crescimento da tua marca jurídica. Muito bom, Luiz. Eu agradeço muito sua participação aqui no Juridicast. Leandro, eu que agradeço pela oportunidade. Espero ser convidado em outras oportunidades para falar sobre outros assuntos. Com certeza. Marketing jurídico é mais do que uma profissão para mim, é uma paixão. Então, eu fico aí à disposição tanto da agência Javali como das pessoas que nos ouvem, né, para conversar e debater sobre esse e outros assuntos. Obrigado, Luiz. Chegamos ao final da nossa 20ª temporada. Quero aproveitar esse momento para agradecer a você, ouvinte, que esteve conosco ao longo dessa jornada. É a sua companhia, atenção e feedback que tornam o Juridicast um espaço de troca tão rico e especial para o mercado jurídico. Agradeço também aos convidados incríveis que compartilharam seu conhecimento e experiências ao longo do caminho. Voltaremos em janeiro com novos episódios e com grandes novidades. Até lá, continue nos acompanhando nas plataformas digitais e nas redes sociais da Javali. Um grande abraço e nos vemos na próxima temporada.